Agora, a pergunta que o professor André vai poder responder é qual dessas metodologias é mais eficiente. Bem, como o professor Aloysi bem colocou, existem algumas metodologias distintas para emprego da terapia celular. O foco da pesquisa científica vem sendo a utilização da medula óssea como tecido fonte das células-tronco. Então, a grande pergunta que o nosso grupo de pesquisa procurou desenvolver é qual dessas técnicas, quais dessas metodologias de terapia celular seria mais adequada para o âmbito da reconstrução óssea. Evidentemente que, num primeiro momento, a gente teve que trabalhar com uma abordagem em um modelo animal, né, para que, em um segundo momento, nós chegássemos nas pesquisas clínicas em humanos. O modelo que nós escolhemos foi o modelo de criação de um defeito ósseo crítico na calvária de coelhos. Esse é um defeito com 12 milímetros de diâmetro, é um defeito não autocicatrizante. Nessa imagem a gente pode observar a utilização de uma fresa trefina, que facilita a padronização do defeito criado na calvária dos coelhos de todos os grupos experimentais abordados no estudo. Na imagem da esquerda a gente consegue visualizar o preparo, né, a osteotomia da região antes da remoção do fragmento ósseo, e nas imagens da direita a situação após a remoção do tecido ósseo do osso parietal da calvária dos coelhos, que é uma díploide, né, como na calvária dos humanos, né. Então, nós temos aqui, na imagem da direita, acesso direto à dura mater. Isso caracteriza a confecção de um defeito ósseo crítico, né. E trabalhamos com alguns grupos experimentais, como não poderia deixar de ser. Nós, num primeiro grupo, trabalhamos com o biomaterial xenógeno, né, que foi selecionado, no caso, o BIOS, granulação fina, sem associação a qualquer tipo de terapia celular para servir de parâmetro de comparação. Então, pela imagem da direita, a gente consegue observar que, a despeito de ambos os defeitos terem sido preenchidos com o BIOS, apenas no defeito do lado esquerdo é que existiu o recobrimento pela membrana BioGuide, até para a gente poder entender se também em terapia celular a utilização ou não de uma barreira faria alguma diferença. Então, esse é o esquema do estudo. Foram abordados 33 animais. No grupo controle, nada foi inserido no interior do defeito, contamos apenas com a presença do coágulo sanguíneo. E nos grupos experimentais de 1 a 5, né, nós temos 6 animais por grupo, nós trabalhamos com os nossos grupos experimentais propriamente dito, já entendendo que o grupo 1 é o grupo onde foi inserido apenas o BIOS, sem qualquer utilização de terapia celular, apenas o xenoenxerto, né? No grupo experimental 2, nós trabalhamos com o BIOS associado à medula óssea fresca, a medula óssea in natura, sem qualquer tipo de processamento, e esse enxerto composto foi posicionado em ambos os lados, né? Como no grupo 1, um dos lados coberto pela membrana BioGuide, o outro não. Isso se repetiu em todos os grupos experimentais. No grupo 3, nós demos um passo adiante, como o professor Aloysi comentou. Após a coleta da medula, previamente a associação com o xenoenxerto, com o BIOS, essa medula lá foi processada, foi utilizado um gradiente de densidade, foi feita uma centrifugação e nós concentramos as células mononucleares da medula óssea. E nos grupos experimentais de 4 e 5, nós demos o passo final, o passo adiante, que seria a utilização da célula-tronco mesenquimal propriamente dita, né? No grupo experimental 4, célula-tronco oriunda da medula óssea, e no grupo experimental 5, célula-tronco cultivada tendo como fonte o tecido adiposo. A medula óssea foi obtida da tíbia dos animais e aspirada com uma seringa previamente e heparinizada para se prevenir a coagulação. E nos animais do grupo experimental 2, a medula óssea fresca, sem qualquer processamento, foi associada ao xenoenxerto. Nos animais do grupo experimental 3, essa medula previamente, associação com o BIOS, com o xenoenxerto, ela foi processada, foi utilizado um gradiente de densidade e após a centrifugação, nós podemos observar na imagem inferior direita aqui a região onde se situam as células
mononucleares da medula óssea, dentre as quais existem células-tronco mesenquimais. E essa fração mononuclear foi associada ao BIOS, representando o enxerto composto do grupo experimental 3. E no grupo 4, a fração ela foi levada para meio de cultivo e após algum tempo em cultura, nós trabalhamos agora sim com a célula tronco mesenquimal propriamente dita, associada ao biomaterial no grupo experimental 4. Já no grupo experimental 5, onde a ideia era se trabalhar com células tronco oriundas do tecido adiposo, nós fizemos a remoção de um fragmento de tecido adiposo na região dorsal do coelho. Esse tecido ele foi tratado, foi submetido a uma digestão enzimática e após o cultivo nós temos aqui as células tronco que foram carreadas com o BIOS no grupo experimental de número 5. Nesses dois últimos grupos experimentais 4 e 5, para que nós pudéssemos definir, classificar essas células como realmente células tronco mesenquimais, nós precisamos trabalhar com ensaios de diferenciação e para isso uma pequena alíquota dessas células foi utilizada para esse tipo de estudo e mediante a estimulação, por meios específicos, nós conseguimos induzir uma diferenciação dessas células em linhagens adipogênicas, condrogênicas ou osteogênicas. Isso realmente faz com que a gente entenda que se tratavam de células tronco mesenquimais, células multipotentes. Após 8 semanas do procedimento de enxertia, 2 meses, que representa algo em torno de 6 meses no ser humano, devido à diferença de metabolismo do coelho para o ser humano, os animais foram sacrificados, temos espécimes ósseos, na verdade praticamente todo o osso parietal do coelho foi removido para se permitir o processamento, análise histológica e, num segundo momento, análise histomorfométrica. A gente consegue observar na imagem da esquerda que no grupo controle, onde nada foi enxertado, por se tratar efetivamente de um defeito crítico, não existiu a formação de uma ponte óssea, o que aconteceu de uma maneira diferente entre os grupos experimentais de 1 a 5, mas acabou acontecendo de alguma forma em todos os grupos experimentais onde foi enxertado algo na região. Adotamos como técnica de coloração das lâminas o método de Stevenson Blue e por facilitar a análise histométrica a gente consegue observar aqui de uma maneira bem didática que todo o tecido corado em vermelho é o tecido ósseo neoformado, que nós chamamos aqui de tecido mineralizado vital. O tecido amarelado é um tecido mineralizado não vital, ou seja, a partícula remanescente do BIOS, e o tecido azulado representa o tecido não mineralizado. E com isso a gente consegue fazer uma análise, inclusive histomorfométrica, que nos gera uma análise estatística no segundo momento. Então esse é um popurrí de lâminas dos 5 grupos experimentais. A gente consegue observar no canto inferior de cada uma dessas imagens a denominação, G1, G2, G3, G4 e G5. E nitidamente a gente consegue observar que no G1, nessa primeira lâmina superior esquerda, é onde nós temos nele, ou seja, menos tecido mineralizado vital, ou seja, temos menos osso no grupo experimental 1, onde nós usamos apenas o biomaterial ósseo condutor. E nos demais grupos experimentais, onde algum tipo de terapia foi utilizado, seja de menor complexidade ou de maior complexidade, notoriamente a gente consegue observar que existia algum nível de formação óssea superior. Traduzindo isso em números, eu quero focar com vocês na coluna do meio, que é o tecido mineralizado vital, que é o osso neoformado. Nós conseguimos observar que no grupo experimental 1, nós temos 13% de osso neoformado. Então, onde nós trabalhamos apenas com BIOS, recoberto com membrana, temos 13% de osso. O mesmo grupo 1 sem membrana, 6,5% de osso. Ou seja, em um defeito ósseo crítico, onde nós não temos a indicação de usar um ósseo condutor. Talvez nós devêssemos usar um material osteogênico, ósseo indutor, Defeito crítico é a indicação para enxerto autógeno. Se além de usar um ósseo condutor, apenas eu não o recubro com uma barreira física, com uma membrana, no caso desse estudo, uma BioGuide, eu vou ter uma formação óssea realmente bastante deficitária. No grupo experimental 2, onde nós associamos ao BIOS a medula óssea, sem qualquer tipo de processamento, nós saltamos
para um percentual de 21% de osso neoformado. E se nós dessemos, e quando nós demos o passo adiante, que foi o concentrado da fração mononuclear das células da medula óssea, nós chegamos em 28% no grupo onde foi recoberto com a membrana. Sem a membrana, 21%. Então até aqui valeu a pena recobrir com a membrana. Por outro lado, os grupos experimentais 4 e 5, né, que são os grupos onde nós temos o maior número de células-tronco, foram grupos que tiveram resultados ou semelhantes ao grupo 3, né, que usou uma metodologia bastante simples, ou inclusive inferior, quando nós comparamos ao grupo 5, né, que foi o grupo de células-tronco da medula, da tecido adiposo. Então, realmente, nos pareceu que apenas a quantidade de célula-tronco não é o fator grande preditor para resultado do ponto de vista de reconstrução óssea. Né? Outro fator que chamou a atenção é que nos grupos 4 e 5, recobrir ou não com a membrana, com a BioGuide, não fez qualquer tipo de diferença do ponto de vista estatístico. Isso chama a atenção para talvez a possibilidade dessas células terem um potencial de atuarem como uma barreira, mas não como uma barreira mecânica, e sim uma barreira química, uma barreira de sinalização celular que impeça a interferência de células oriundas dos tecidos moles adjacentes. Esses estudos eles vêm sendo publicados, essa é a publicação de uma parte, né, por isso que ele chama parte 1, publicado na edição de maio do Clinical Organ Plants Research desse ano. A parte 2 é ainda em vias de publicação. Então, o próximo passo do grupo, né, que foi a tentativa de se trabalhar com uma enxertia posicional, vai ser abordada pelo professor Aloysi.